Nossa primeira aula é sobre filiação partidária e domicílio eleitoral. Filiação partidária e domicílio eleitoral são condições de elegibilidade. E nós vamos ver isso em aula posterior, quais são as condições de elegibilidade. Mas o que você precisa saber agora é o que é filiação partidária e o que é domicílio eleitoral. Vamos começar por domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral é aquela pessoa que tem um lugar definido por vínculos políticos, econômicos, sociais ou familiares. O conceito de domicílio eleitoral é mais amplo do que aquele previsto no Código Civil. Porque no Código Civil, o domicílio é aquele onde a pessoa reside. Já para o direito eleitoral, não. Pode ser, como eu disse para você, vínculos políticos, sociais, familiares, de trabalho. Tudo isso pode configurar o domicílio eleitoral. Exemplo, digamos que a pessoa more em determinada cidade, mas ele pretende se candidatar em outra. É claro que ele precisa ter um domicílio eleitoral lá no município onde ele pretende se candidatar. Não necessariamente ele precisa residir nesse município, mas se ele tiver lá um vínculo político, um vínculo social, um vínculo de trabalho, ele pode então ser candidato, desde que esteja comprovado esse domicílio eleitoral. E tem algo interessante. O domicílio eleitoral, antigamente, o prazo era de 1 ano, ou seja, a pessoa teria que ter 1 ano de comprovação de domicílio eleitoral. Agora mudou, tá? O prazo agora é de 6 meses antes do pleito. Tá? Precisa ter 6 meses. Como nós estamos falando de eleições 2020, ele precisa ter o domicílio eleitoral comprovado no cartório eleitoral, na zona eleitoral da sua circunscrição, até 4 de abril, ok? Agora, vamos falar sobre filiação partidária, que também é uma das condições de elegibilidade. Filiação partidária é um requisito, ele é um ato que é feito pelo filiado, né, por aquela pessoa que quer se candidatar, mas não necessariamente ele precisa ser candidato, mas é aquela pessoa que deseja estar filiada a um partido. Então ele faz um ato. E que ato é esse? Que ato formal é esse? Normalmente a pessoa vai lá no partido e faz lá, preenche uma ficha de filiação. Essa ficha de filiação ele vai lá, deposita lá no partido, o partido recebe essa ficha de filiação, só que essa ficha ela é uma prova unilateral. Ela por si só não é prova suficiente para comprovar a filiação partidária. O que o partido faz então de posse dessa ficha de filiação? O partido insere a pessoa, o nome da pessoa, os dados da pessoa como título de eleitor, num sistema chamado Sistema Filia Web, que na próxima aula eu vou ensinar para vocês que sistema é esse, qual é a forma de envio que o partido faz para esse sistema. Mas o que você precisa saber agora é a forma que é feita essa filiação. Essa ficha é encaminhada então ao partido, o partido vai lá então recebe essa filiação. O candidato ou a pessoa que se filia, ela tem que ter no mínimo 6 meses de filiação caso pretende se candidatar. O que isso quer dizer, Leonardo? Quer dizer que ele tem até 4 de abril para estar filiado a um partido político. Só que tem 2 ressalvas que eu acho interessante, que você vai aprender aqui agora, que é a seguinte. Se o estatuto do partido a qual essa pessoa pretende se filiar, se esse estatuto prevê um prazo superior a 6 meses, o que vale é o prazo de filiação definido no estatuto. Entendeu? Prazo definido no estatuto prevalece sobre o prazo legal de 6 meses. Segundo detalhe. O segundo detalhe é que se o partido alterar o seu estatuto no ano da eleição e no ano da eleição ele estender esse prazo acima de 6 meses, não valerá. O que prevalecerá é o prazo anterior do estatuto. E o que prevalecerá então é o prazo de 6 meses de filiação. E por que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, entende dessa forma?
Ele entende que isso é uma forma de preservar e dar segurança jurídica ao filiado. Pode ocorrer que, em casos específicos, um partido vai lá para querer tumultuar ou prejudicar ou caçar ou perseguir determinado filiado, ele vai lá, altera o estatuto do partido e acrescenta lá, estende um prazo superior a 6 meses. Acaba prejudicando aquela pessoa que pretende se candidatar naquele partido. Então, fique atento. A regra é prazo de 6 meses de filiação. 2 detalhes que já te passei. Primeiro, o prazo de filiação do estatuto do partido prevalece sobre o prazo legal de 6 meses. Exceção do segundo detalhe: se o estatuto do partido for alterado no ano da eleição, não prevalecerá esse novo prazo do estatuto do partido. Ok? Um outro detalhe que você precisa saber sobre filiação partidária. Como nós não estamos no ano da eleição, a pessoa tem até o mês de maio para que possa fazer a transferência do seu título eleitoral ou do seu domicílio eleitoral. Então fique atento a esse prazo. Agora, olha que interessante. A legislação ela prevê que no ano da eleição você pode fazer essa transferência até maio. Só que você se recorda que eu falei para você que é necessário ter 6 meses de filiação partidária e 6 meses, no mínimo, do domicílio eleitoral? Então, se você pretende se candidatar, é óbvio que você não pode deixar esse prazo até maio, tá? Você tem até 4 de abril. E eu sou até mais contundente, eu até trabalho com uma forma mais preventiva. Eu recomendo você a usar no máximo 3 de abril, a data 3 de abril, para que você faça essa transferência, essa filiação, essa comprovação do domicílio eleitoral. E para a gente encerrar essa primeira aula, olha que dado interessante que eu tenho que trazer para você, extraído do site do TSE. E olha que coisa bastante bacana e bastante interessante. No ano de 2020, mais precisamente no mês de janeiro, a abrangência nacional, Brasil, o número de filiados que são eleitores, ou seja, eleitores filiados, nós temos o partido que tem maior número de eleitores filiados é o MDB, com 2.199.777 eleitores filiados, que corresponde a 13,58% do eleitorado nacional. Em 2016, o Partido dos Trabalhadores ele tinha em torno de 1.500.000 eleitores filiados. Em 2020 caiu. Em 2020, o número de eleitores filiados no Partido dos Trabalhadores agora está em 1.475.000, o que corresponde a 9,4% do eleitorado. O terceiro partido aqui que tem mais eleitores filiados é o PSDB, tá? É o terceiro partido mais filiado. Essa estatística do eleitorado, você pode extrair lá do site do Tribunal Superior Eleitoral, que vai aparecer aí na sua tela também para que você tenha acesso, para que você verifique essas estatísticas que eu acho bastante interessante para aquele que pretende se filiar a determinado partido A, B ou C. E por que essas estatísticas são importantes? Para que você defina, se você ainda não está filiado, para que você escolha qual partido você pretende se filiar. Com o fim das coligações proporcionais, inclusive uma aula posterior, vou dedicar uma aula exclusiva para isso, e a qual vou te passar uma estratégia que está sendo revelada aos meus clientes, e revelei nas minhas publicações também, é que com o fim das coligações proporcionais, haverá uma redução drástica do número de partidos no Brasil. Quis o legislador, então, extinguir ao longo dos anos os partidos menores, os partidos danicos. É claro que há uma discussão aí até filosófica sobre isso, sobre a questão de preservar os partidos que têm uma orientação, uma ideologia menor, que defende as minorias, tá? Mas essa é uma questão filosófica. A questão é que,
pela legislação ao longo dos anos, com certeza haverá uma redução. E é preciso que você veja essas estatísticas para que você escolha então um partido aí de médio a grande porte, para que você possa se filiar. Nada contra que você se filie ao partido que você mais se agrada, um partido menor. Mas a verdade é que ao longo dos anos, como eu te disse, haverá uma redução drástica do número de partidos aqui no Brasil. Bom, essas são as considerações que eu queria passar para você com relação ao domicílio eleitoral, à filiação partidária, que eu acho extremamente interessante para você, tá? Para que você entenda. Algo interessante também para a gente terminar essa aula, a questão da prova. Eu já falei para você que a ficha de filiação, por si só, ela é uma prova unilateral, então por si só ela não é prova suficiente para comprovar a sua filiação, tá? Só que, olha que interessante, a conversa pelo WhatsApp com um membro da direção partidária, falando da sua filiação, que você se filiou, essa conversa do WhatsApp, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, entende que é uma prova válida, é uma prova bilateral, uma prova capaz de comprovar a sua filiação partidária, porque é muito comum, pessoal, muito comum a discussão na Justiça Eleitoral se a pessoa está filiada ou não. Então, a conversa do WhatsApp é uma forma de provar a sua filiação, ok? Por último, dupla filiação partidária. Leonardo, se eu tenho uma filiação partidária e depois me filiei a outro partido, qual que prevalece? O que prevalece de forma automática é a última filiação partidária, salvo se a gente conseguir comprovar que essa última filiação partidária foi feita de má fé ou por fraude por essa agremiação partidária. Aí você vai ter que comprovar isso, tá? Mas em regra é que com duas filiações partidárias, com dupla filiação partidária, a que prevalece é a última filiação partidária. Espero que tenha ficado claro. Quaisquer dúvidas, nós temos o nosso grupo e você pode mandar para mim, que eu terei o maior prazer em responder para você, ok? Um abraço, até a próxima aula.